meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Pois é, isso faz parte do meu cumprimento a todos vocês quando eu abro um programa de televisão, mas a gente sabe que a coisa está meio complicada, né? Em todos os lugares do Brasil. Mas também a gente sabe que elas vão se ajeitar. Aqui na nossa região tá difícil, muitos postos ainda sem gasolina, sem abastecimento, muitas filas nos que tem combustível, mas tudo vai se ajeitar. O bom é todos nós estarmos em paz, não é verdade? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje, sempre trazendo personalidades importantes dos diversos segmentos da nossa sociedade. Meus amigos, o futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído, e o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Hoje, eu vou conversar aqui no Visão Geral com Patrícia Forte, arquiteta e urbanista, design de interiores. Ô, Patrícia, que bom que você está aqui. Nós conversamos um pouquinho na Rádio Brasil. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. E eu lhe fiz o convite porque é um assunto extremamente interessante. Pena que nós estamos vivendo uma situação complicada no país. Você também está sentindo os efeitos, né? Em todas as áreas, em todas as áreas. Todas as áreas, Patrícia? Todas. Que coisa, hein? Patrícia Forte. Deixa eu falar um pouquinho de você aqui, Patrícia. Você é arquiteta, urbanista, design de interiores, formada pela PUC Campinas. Realiza projetos arquitetônicos, residenciais, corporativos, comerciais, participa de mostras renomadas de arquitetura, paisagismo e decoração, como Campinas Decor, Expo Flora e Casa Cor. Muito bom, muito bom. Eu sempre achei que era o engenheiro que projetava a casa e não é arquiteto, né? Não, é o arquiteto. Mas vocês, quando vão fazer um projeto de uma casa, assim, a beleza, o visual da casa, você já tem a planta da engenharia para saber o que você pode fazer ou não? Não, o primeiro passo é o projeto arquitetônico. A gente sempre tem que primeiro entrevistar, é muito pessoal, né? A gente entrevista primeiro o proprietário da casa, a família, quantas pessoas vão morar, quantas pessoas vão viver naquela casa, vão frequentar, quem que a família vai receber. Então, todas essas questões são levadas em conta antes de fazer a planta. E legislação municipal, né? Que aí a gente precisa ter os recuos mínimos obrigatórios exigidos pela prefeitura, lei de uso e ocupação de solo, a gente tem que seguir tudo isso também. Agora, depois que vocês fazem esse projeto, é que a engenharia vai colocar onde vai uma coluna, onde vai outra coluna, onde cálculo de cimento, de concreto, é tudo depois? Exatamente. Olha, em seguida, né? A gente faz, eu pelo menos tenho uma equipe boa de engenharia que me auxilia muito. Então, no decorrer do projeto arquitetônico, às vezes a gente coloca uma parede, o próprio engenheiro já fala pra gente, ai não, aí vai ter que fazer uma viga a mais, não dá para colocar um pouquinho mais para cá. A gente tem uma conversa aí bem ligada, né? Bem afinada entre o arquiteto e o engenheiro. São alguns projetos complementares, né? Então, mas interessante você falar que arquiteto ou arquiteto conversa com a família para entender o número de pessoas, quantas pessoas, quais são as visitas, né? Porque então vocês fazem meio que uma análise assim, é meio psicologia aí também, né? É bastante psicologia também. Eu sempre trago pro escritório o cliente como um amigo. Então, às vezes vai a família, ele fala para você, eu preciso de uma casa assim e tal. Não é só uma casa, é o lugar que ele vai viver com a família. Às vezes tem gente que adora receber gente, tem gente que não gosta, tem gente que prefere viver um pouco mais isolado. Mas isso altera na arquitetura? Na concepção, totalmente. Influi totalmente na concepção do projeto. Então, quando de repente alguém for comprar uma casa e um imóvel, tem que perguntar quem foi arquiteto ou arquiteta. Estava falando e tal. E você vai lá, conversa com o arquiteto, fala assim, olha, você construiu essa casa para que finalidade e tal, para explicar, para ver se vai servir para mim. A questão do conforto é muito pessoal, né? Às vezes a gente pega uma casa com um projeto arquitetônico um pouco mais básico, mais comercial, para vender mesmo. Tem muita gente que constrói casa para vender. E algumas pessoas já preferem ter a casa pronta. E aí vai se adequando
a casa. Mas o correto, né, o legal de fazer mesmo é adequar a casa à vida da pessoa, ao ambiente que ela quer viver, aos costumes dela. Agora, me ocorre aqui o seguinte, e prédios, apartamentos assim, o papel da arquitetura dos prédios no que tange a parte interna acho que é meio parecido, porque é extremamente comercial, basicamente, são todos quadradinhos assim. Existe uma planta que a gente chama de planta tipo, que é aquela planta comercial daquele tipo de prédio. Então, aquela planta é estudada para aquele tipo de prédio. Se são 4 unidades, se são uma laje com 2 unidades, 2 por andar, 4 por andar, é aquela planta tipo que vai definir o tamanho do edifício, da edificação. E quantos andares, para quantas famílias. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas é uma visão mais geral, né? É uma coisa mais digamos, seria uma planta generalizada. Comercial, digamos assim. Isso. É uma planta, tanto que toda a infraestrutura que a gente chama de elétrica e hidráulica passa pelo mesmo lugar no prédio inteiro. Então, todas as cozinhas estarão no mesmo lugar, porque todas as entradas e saídas de água e esgoto estão no mesmo lugar. Então, obedece a uma rede ali dentro. A gente chama de prumada. Prumada. Bru ou pru? Pru. Prumada. Muito bom. Quando a família tem 5, 6 pessoas, você conversa com cada uma delas? Não precisa? Se vai morar na casa, sim. Ah, é? É bem interessante conversar, porque cada pessoa quer uma coisa, né? Às vezes a mãe não gosta de cachorro, os filhos querem cachorro. Aí a gente tem que equilibrar e fazer uma casa de acordo com que tenha cachorro, para agradar também os filhos, mas que seja de fácil manutenção para os pais também conviverem. É tudo em prol da boa convivência e da harmonia. Patrícia, certa feita, faz pouco tempo, não faz nem 30 anos, né? Eu visitei um amigo que estava construindo, aliás, ele tinha acabado de construir a casa, e eu fui à casa dele. E quando eu fui à cozinha para tomar uma água, ele, vem cá, me acompanha aqui. Eu vi que a cozinha não era passagem para lugar nenhum, era cozinha. Eu falei, nossa, a pessoa está na cozinha, não, da cozinha não sai para lugar nenhum. Se você tiver aqui a cozinha, só vai à cozinha. Isso é um conceito, isso há 30 anos ele que fez. Hoje, por exemplo, cozinha, ser passagem lá para a lavanderia, essa coisa toda, é algo que não se usa? Como é que é? Atualmente, a gente tem projetado mais ambientes integrados. Até pela não falta de espaço, mas assim, pelas construções mais compactas que o dia a dia tem exigido. Então, a gente constrói a cozinha já com acesso para a lavanderia por conta da área molhada, da saída de água de esgoto, que a gente pode colocar numa parede só. Então, já coloca e integra aquilo com a casa. Então, tem muita gente que ainda prefere o conceito da cozinha isolada, por conta de cheiro, não quer, o contato da cozinha precisa ter uma porta fechada. Mas a maioria das pessoas querem essa integração, porque hoje em dia todo mundo gosta de mexer na cozinha um pouco, de cozinhar, tudo. Então as pessoas querem essa integração familiar na hora de estar preparando uma comida, alguma coisa assim. Então é bem interessante essa integração, que na visão passada eram cômodos mesmo, né? Era a cozinha, a lavanderia, a área de churrasqueira era separada da casa. Hoje o conceito é ter quanto menos parede, melhor? Quanto menos parede, quanto mais integração, melhor. Então, em um dos lugares da casa, você consegue ver todo o lugar de convívio familiar, né? Que a gente chama, o lugar mais comum. Área comum. E quando você faz um projeto, porque a gente sabe que tudo tem que ser aprovado. Sim. Mas o projeto do arquiteto, a aprovação, o que é que os órgãos competentes analisam na hora de aprovar um projeto?
Lei de uso e ocupação de solo, se está sendo seguida, os recuos mínimos obrigatórios. Se a gente sempre pede, a primeira coisa a ser pedido na prefeitura para a gente ter uma base de projeto é uma ficha que a gente chama de ficha informativa. Essa ficha o arquiteto pede e vê quais são as informações daquele terreno. Se naquela área precisa de aprovação do CONDEPAC, que é um outro órgão, né, de patrimônio histórico, se precisa só a prefeitura aprovar, ou se precisa de prefeitura e CONDEPAC e CETEC, no caso de construção comercial. Então existe lá toda aquela burocracia. Mas, Isso. por exemplo, são aspectos que, de repente, quando você encaminha uma planta para aprovação, você já sabe tudo e respeitou tudo, então dificilmente uma planta é barrada. Às vezes elas voltam para correções, né? Às vezes tem alguma medida que o engenheiro da prefeitura não está entendendo, aí ele manda de volta a planta. Vai mais ou menos em termos de tempo aí de 6 meses, pelo menos, para ter uma aprovação de projeto. E nesse período, enquanto não está aprovado, não pode começar a obra? A obra não. O alvará de obra só quando é aprovado o projeto no órgão competente, no caso da prefeitura. Isso aí é um projeto seu? E esse é um projeto meu. Esse é um outro projeto de prédios. Ah, legal. Esse é o PAICA. Que está envolvido lá o nosso secretário de esportes, é isso? Isso. Muito, muito legal. Agora me fala, enquanto as imagens estão passando aí, me fala um pouquinho. Esse é um projeto do condomínio que teve que passar por aprovação do condomínio também. Então, os projetos dentro de condomínios, além da prefeitura ter que aprovar, simultaneamente o condomínio também tem as suas regras internas. Então, esse é um projeto que eu fiz para o Pedra Alta, aqui em Campinas. Eu ia te fazer uma outra pergunta, mas deixa eu te perguntar o seguinte. Por exemplo, se você me perguntar, eu que narro futebol aí há 48 anos, você vai falar, o que precisa para narrar futebol? Eu não sei. Eu sei lá, olhar o que está acontecendo, falando e tal. Entender. Meio que um dom. Sim. A gente nasce, né? Tanto é dom que eu posso dizer que da narração esportiva em Campinas eu sou o decano, já fui o mais jovem narrador de futebol do Brasil, mas isso não se renova. Muito difícil você ter uma renovação de narrador esportivo, sobretudo no rádio. E o arquiteto, ou arquiteta, o que é? É dom também? Tem que desenvolver, porque é muita inteligência, é muita inspiração, criatividade, como é que é? O arquiteto nasce. Nasce arquiteto? Nasce arquiteto. Nasce arquiteto, vive arquiteto, a visão é muito diferente, né? A gente já nasce com aquela noção espacial diferente, noção de criatividade. Eu queria mudar meu quarto, desde os 5 anos de idade eu queria mudar todos os cômodos de lugar da casa. Então você então já eu tem brincava DNA, de montar, já tem DNA. Muito e legal. E não sou filha de arquiteto, nem não de é engenheiro. Olha que coisa. Isso aí nós estamos vendo ambientes internos, né? Isso. Esse é um apartamento que eu fiz há pouco tempo. O que você gosta mais de fazer? Projeto assim, externamente, não sei se a gente usa o nome de projeto externo, ou interiores, o que você prefere? Eu faço os dois, eu prefiro fazer arquitetura, mas tem aparecido bastante por conta das mostras, né? Então eu pego bastante apartamentos para fazer, que tem bastante entrada agora por conta dos prédios, né, que estão construindo. Então, tenho feito mais apartamento de médio para grande porte. Essa foi uma clínica que eu fiz de cirurgia plástica e tenho feito clínicas, loja de shopping. Legal. Parece um pouco de tudo. Vai fazer a rádio, né? Vai mexer na fazendo Rádio a Rádio Brasil. Né? Muito legal. E você prefere trabalhar com não ambientes, mas em termos de terrenos maiores ou menores e ambientes mesmo, maiores ou menores, o que é mais desafiante? Eu acho que o mais desafiante é quando o cliente não sabe o que ele quer. Então, às vezes o cliente chega no escritório sem muita base do que ele quer, assim, ele não sabe como que ele quer viver na casa dele. Eu acho que isso é um pouco mais desafiante.
Porque se ele sabe o estilo que ele gosta, a maioria chega no escritório falando que não gosta de tal coisa. Tem gente que detesta clássico, tem gente que adora clássico, gosta do contemporâneo, não gosta. Então são estilos mais definidos. Aí você atender o tipo de cliente que não sabe do que ele gosta é um pouco mais difícil. Muito bom. Ô, Patrícia, longe de pegar uma obra já em andamento, o melhor é pegar no começo. Como é que funciona? Tudo depende. Eu pego, às vezes, obra em andamento também para fazer a parte de interiores, né? E aí reforma? já existe. Reforma é caixa de surpresa, uma delícia fazer. Pegar casa antiga para quebrar a parede. Você falou isso de delícia com ironia? Ou não, é uma você gosta eu mesmo? Adoro fazer reforma. Verdade? Adoro. Transformar espaço, o espaço tá lá, o pessoal olha para sua cara no escritório, fala: nossa, Patrícia, não tem o que fazer aqui, não vai ter jeito. Eu falo: tem jeito. Aí você vê aquilo desenvolvendo, aquilo mudando, é uma delícia. E quando você pega uma casa assim, normalmente você pede a planta de hidráulica, não existe. Você pede a planta de elétrica, não existe, na verdade? Na maioria os imóveis mais antigos, né, não tem. Hoje, atualmente, até apartamento, algumas construções mais recentes, elas têm a parte de engenharia, né, que é a elétrica e a hidráulica. Para a gente não furar a parede errada, não colocar armário onde não deve, então às vezes tem que ter esse cuidado na hora de fazer um projeto também. Eu sei porque já me deparei com alguns problemas de elétrica e hidráulica. Aliás, o que dá mais problema, elétrica ou hidráulica, hein? Acho que a hidráulica é mais consequência, né? Eu acho que é hidráulica, porque a hidráulica causa um vazamento, né? A elétrica causa incêndio, mas os dois também, são... né? Mas o que dá mais problema de imediato, de você... É hidráulica. Poder furar um cano naquela hora ter um problema, é hidráulica. Muito bem. É caro contratar arquiteto? O pessoal acha que é. É caro não contratar. Ah, é? Então explica aí. É caro não contratar o arquiteto. Porque a gente tem uma visão um pouco mais profissional, né? Às vezes a pessoa pega vai fazendo tudo meio aleatório, não sabe nem por que aquele espaço está incomodando ela. Então, chega no escritório com uma questão e fala: ai, Patrícia, eu gostaria de mudar minha sala, mas não sei como. Ou eu gostaria de construir um banheiro fora de casa. Às vezes ela constrói até o banheiro fora de casa, mas a prefeitura não permite, a lei de uso e ocupação de solo não permite que aquela construção esteja ali, ela tem que demolir. Então ela não passou pelo profissional que orientou ela a fazer a coisa certa. Então é assertivo do que ficar tentando, né? Agora, casa tem vida útil? Tudo tem vida útil, né? Casa, carro. É que eu acho que o mau uso diminui o tempo de vida. Mas a casa tem, sim. Tudo exige uma manutenção, né? Tá. Sabe por que eu pergunto isso a você? Porque é o seguinte: se eu chegar a você nos meus 40 anos de idade e pedir para você fazer um projeto para uma casa, se eu falar: olha, eu adoro uma casa, quero uma casa com sobrado, quero os quartos em cima e tal, não sei o quê. Mas passados aí uns 20, 25 anos, 30 anos, por exemplo, eu que tinha 40, terei 70. Eu faço elevador. Ou já deixo projetado. Ou então você tem que ter um projeto para um quarto na parte de baixo. Sim, mas a maioria das casas que eu tenho feito, principalmente... Você tem que pensar nisso, né? Sim. Porque tudo é longo prazo, né? O projeto, a gente vai pensar em longo prazo. Ninguém vai pensar em construir uma casa para daqui 5 anos acabar com aquela casa ou mudar. A pessoa que está projetando, aquilo está projetando para a vida. E além de o tempo passar e a mobilidade reduzir, a gente pode também ter algum tipo de problema no meio do caminho, quebrar uma perna. Então tem que ter um apoio no térreo, por exemplo, né? Na questão de acessibilidade. Ou construir, até tenho clientes que preferem casas térreas.
Tá, sem ser sobrado. Sem sobrado. Há um sem mito escada. de que o sobrado é mais valorizado ou não? Não. Não, nada a ver. Não, o que acontece com o sobrado é que dá para aproveitar melhor o terreno, né? Sim. A gente consegue aproveitar melhor o espaço útil do terreno. Tá, mas que é importante se fazer isso aí, é importante. E casa com piscina é valorizada? Casa com piscina sempre é valorizada. Sempre quando tem uma área de lazer... Todo mundo sabe o trabalho que dá ter uma piscina, não? Eu acho que não. Você acha que não? Eles não têm mesmo. No Porque meu é o seguinte, escritório. piscina é uma coisa, se você computar durante o ano, quantas horas você usou a piscina da sua No casa... meu escritório tem piscina, a gente nunca usa e hoje tinha um gambá mortinho lá dentro. Olha só que coisa, né? Só serviu para o gambá morrer Olha lá. que coisa. Só... Eu trabalhei muitos anos não, eu trabalhei em São Paulo, nem foram muitos anos no Rádio São Paulo, mas numa das emissoras que eu trabalhei na Rádio Capital, ela era uma casa maravilhosa, na 9 de julho, com uma piscina no centro da casa e tal, não sei o quê, e também nunca tinha sido usada. A gente tem no escritório, mas a manutenção é semanal, o custo é semanal, Sim. faça chuva, sol, use, não use, tem que fazer a manutenção. Eu acho até que, nem sei se existe isso, mas dependendo da piscina, as pessoas poderiam ter um tipo de cobertura, sei lá se automática ou não, com automação ou não, para que durante um determinado período, eu não quero usar a piscina nesse período, então cobre Faça como aquilo se ali. fosse um deck, né? Isso, cobre, exatamente. existe sim, existe essa opção de fazer essa cobertura na parte superior da piscina. E ela toda estruturada embaixo para poder andar a gente em cima, para poder ter esse peso, né? Tá. E essa circulação. Bom, vamos deixar a piscina que tá frio também, a gente não tá usando a piscina. Piscina tem que ser aquecida também, hein? Porque Também piscina tem que ter um aquecimento. fria, não é fácil não. Bom, quais são os riscos que correm as pessoas que inadvertidamente não procuram pelos arquitetos ou engenheiros e tal e resolvem mexer na casa? Vou quebrar essa parede aqui, vou fazer isso aqui. Quais são os riscos? Os riscos são muitos. Começa com patologias estruturais, que são fissuras que podem aparecer na casa e a estrutura de repente entra em colapso, né? De repente corta uma viga, não escora ou não reconstrói aquela viga no lugar certo, a estrutura pode sofrer um colapso, a casa cai. Literalmente. Literalmente a casa cai. Tá, e tudo que você fizer na sua casa, internamente, quebrou uma parede aqui, claro, tudo com arquiteto, tudo com Tem que engenheiro? fazer, primeiro de tudo, eu faço um laudo, né, de engenharia. A gente vê se tem patologia já, porque muitas casas um pouco mais antigas, elas já têm essas rachaduras, Até já ontem sofreram eu achava ações que do patologia tempo. era só ser humano que tinha. Não, tem Agora patologia descobri que casa também é patológica. Olha só. A gente chama de patologia estrutural, que são essas fissuras. Aí tem as fissuras estruturais, tem as fissuras de junta de dilatação, que é só a movimentação, aí não tem problema estrutural. Tudo isso a gente tem que avaliar na hora de fazer um projeto, fazer uma reforma, quebrar uma parede. Então tem que ter esse cuidadinho aí. Agora, antes de... Mas, por exemplo, e qual que é, mesmo que você mexa internamente na casa, você tem que modificar a planta, levar para a prefeitura, aprovar, como é que é? Não, internamente não. O único cuidado que tem que ter é na questão estrutural mesmo. Tá, entendi. Para a prefeitura, interessa o que cobre, o que está coberto. A área construída, que Mas é a cobertura. Um todo cobriu, mexe com a prefeitura? Depende do toldo, mexe. Se for um toldo fixo, mexe. Se for um toldo retrátil, móvel, não. Porque ele não vai ficar sempre... não conta como área construída, né? Mas isso aí é tudo para aumentar o IPTU, né? Ou qual que é a outra razão? Na verdade, não aumenta o IPTU, é muito pouco o que aumenta. O que faz muita diferença no caso do IPTU é se é terreno ou se é casa, né? Porque terreno conta para a prefeitura como terra ociosa, então vamos construir, gente. Vamos fazer projeto. Então o IPTU fica mais caro do que casa mesmo. Não, tudo bem. Agora, quando, por exemplo, você tem lá uma partezinha, você quer fazer um puxadinho. Um puxadinho. O puxadinho conta a área construída. Contra a área construída. Conta. Mas Conta o IPTU não é calculado por área construída? Se cobrir, conta como área construída.
se cobrir, se for cobertura fixa, qualquer que seja, pode ser transparente, pode ser qualquer cobertura fixa, conta como área construída e tem que passar por aprovação. Quando vocês vão fazer projetos, vocês estão pensando em acessibilidade, por exemplo, quando de repente, hoje eu não conheço, a não ser nos imóveis comerciais, eu não conheço residência que de repente, que só se tiver alguém na família que seja portador de deficiência e tal, mas não existe essa preocupação de imediato. Existe, desde 2004 a legislação mudou. Até nós arquitetos que tínhamos acabado de sair da faculdade, eu fiz um curso no CREA. O CREA deu um curso pra gente vivenciar um pouco essa... A gente usou cadeira de rodas, a gente usou venda nos olhos, usamos bengala, uma série de coisas para vivenciar essa falta de acessibilidade que a gente tem em lugar público. Todo o espaço que a gente projeta tem que ser pensado não só na pessoa que tem a mobilidade normal, né? Mas como a pessoa que tem a mobilidade reduzida, porque você não sabe o dia de amanhã. Tá. Você não sabe se amanhã sofre um acidente, quebra uma perna, acontece alguma coisa, você vai precisar de uma cadeira de rodas. Ô, Patrícia, por que toda casa tem a tomada na parte de baixo? Coisa chata. Coisa chata. Você tem que puxar um móvel, procurar uma tomada. Por que não fica na altura do braço? Por que não pode ser assim? É um padrão, né? É um padrão de norma técnica. Então, mas a gente tem a tomada que a gente chama de tomada baixa, que é 30 centímetros acima do piso, e tem a tomada alta, que a gente conta 1,5 metro acima do piso, que hoje em dia está sendo bastante usada para televisão, para aparelho da NET. Então, não, a gente porque tem... a gente é o seguinte, e isso por conta também, as pessoas que vão tendo um pouco mais de idade, Sim. Já vão ficando com o saco cheio, tem que ficar abaixando, puxa pra cá, põe pra cá. Então tinha que ter uma coisa muito mais fácil, muito mais plausível, mais né? acessível, Como, né? por exemplo, hoje eu não concebo uma casa onde não existe a ligação em paralelo. Sim. E a pessoa, para você dormir, você tem que se levantar para apagar a lâmpada. Não tem sentido. Não tem sentido. E tem Só uma muita... pergunta, desculpa. Isso faz parte da arquitetura? É o arquiteto que também vê esse tipo de coisa? Essa Também. parte da elétrica? Também. A gente pode definir os pontos de elétrica de acordo com o uso. Tudo que a gente projeta, o circuito elétrico não. A parte de circuito elétrico é engenharia, né? Eu tenho um engenheiro no escritório que faz o circuito elétrico. Mas carga, distribuição de carga. A bancada seca tem que ter tomada para a pessoa usar uma batedeira, para a pessoa poder usar um liquidificador. Tudo isso tem que ser pensado de acordo com o uso daquele imóvel. Sim. E a questão das tomadas e do paralelo, a gente pode usar até automação. Hoje em dia tem muito aplicativo de celular que a gente consegue controlar a sala. Chega em casa, eu quero uma iluminação um pouquinho mais aconchegante, o som ligado, a TV no canal tal, o ar-condicionado a 24 graus, você já deixa tudo bonitinho no aplicativo do celular, só para chegar em casa e tá tudo pronto já. Mas tudo bem, mas como é que a casa é preparada para isso? Ela trabalha com Bluetooth? Como? Trabalha com Bluetooth e a automação geral, né? Tem um aplicativo que controla esse sistema. Que coisa. Que coisa. Como eu sou ignorante. Mas a casa tem que ser preparada, a instalação elétrica geral da casa tem que ser preparada para receber essa automação. Muito porque o conduíte é mais largo. E casa ecológica, com aproveitamento de água de chuva, tudo isso é modernidade? Existe lei que, de repente, em determinados condomínios seja obrigado? Existe isso? Não, por enquanto não está sendo exigido exatamente, né? Mas o que eu tenho feito muito por exemplo, aquecimento por energia solar. Tá. Aquelas placas, a gente faz bastante por conta do armazenamento de energia e da conta, né?
que a longo prazo todos os equipamentos que utilizam fonte de energia renovável, eles têm esse custo um pouco mais alto. Mas a longo prazo... Eles se pagam muito, Se paga tranquilamente. Essa de energia solar, por exemplo, a diferença é absurda. Tá, eu vou deixar uma pergunta para você aqui, você pensar um pouquinho, porque você faz um cálculo rápido, embora você não seja engenheiro, mas você faz cálculo. Quanto está hoje, mais ou menos, o metro quadrado construído, tá bom? Construído. Já você responde, tá ok? Tá joia. Gente, estamos aqui, hein? Quanto hoje está custando o metro quadrado construído? Depende. Depende... Com arquiteto ou sem arquiteto? Olha, não, estou falando com arquiteto, vamos lá, porque sobe muito com arquiteto. Com arquiteto, entre 2,5, depende do acabamento também, que a gente escolhe, né? Vamos pôr 2,5, vai. R$2.500 o metro. 2.300, vai. O metro quadrado construído. Construído. Então vamos supor, se você vai construir num terreno de, vamos pôr bem simplesinho, terreno de 300 metros, é simples? Sim, teoricamente, né? Agora você vai construir uma casa aqui de 100 metros, você vai gastar 230 mil, é isso? Por aí, contando marcenaria e acabamento, em torno de 230, se for uma casa de 100 metros. De 100 metros. Então vamos colocar aqui mais 115 mil, que daria uma casa de 150 metros, vai ficar em 345 mil reais, com arquiteto. Com arquiteto, sem com arquiteto, engenheiro, tudo, né? Uma casa pronta. Eu tenho um terreno de 300 metros e vou construir uma casa de 150 metros, vai ficar em 345. Normalmente o terreno, sei lá, vamos pôr mais uns 150 mil, alguma coisa assim. Em torno disso, né? 150, 160, dependendo do lugar. Mil. Muito bem, 5, 9, 400, 500 mil reais. É caro, hein? É caro, não é barato grana. não. Mas depois essa casa você vende por 800, dependendo do lugar. Eu acho que essa conta que a gente está falando... Se demorar 10 anos para vender, não vira também. Então tem muito condomínio que está sendo procurado atualmente, né? Então o custo do terreno é um pouco mais alto. Tudo tem que ser contabilizado, porque a taxa de condomínio mensal, isso tem que ser contabilizado. O processo da obra durante... E quanto tempo uma casa de 150 metros? Com dinheiro, porque sem dinheiro Sem dinheiro, 2 anos, inteira. você paga o dobro. Porque aí você vai pagando o condomínio, vai pagar o lugar que você está morando, então você vai gastar mais. Mas em condições normais, quem tem o dinheiro para construir, em torno de 10 meses a 12 meses. Um ano. Um ano. Em um ano a casa está pronta. Dá. Isso aqui você não está computando alvará, não está computando a bits, nada dessas coisas. Não. Aí são outros impostos, né? Que aí não sejam outros 500. Né? Não são, não. Não, mas tudo bem. Mas ainda assim compensa mais construir a comprar? Compensa construir. Quem não gosta de obra, porque obra é sempre uma questão, né? É uma dor de cabeça. Quem não gosta, não adianta. Quer a casa pronta, quer muitas vezes já com marcenaria pronta, com iluminação, com tudo. A pessoa não quer trabalho, não quer escolher nada. Às vezes até fala pra mim, Patrícia, não tenho ideia nenhuma, eu quero um projeto. E o que eu tenho às vezes a própria pessoa tem a mão de obra dela. Então, o que eu tenho é um pintor, um gesseiro e um pedreiro, se vira. Aí você tem que fazer o projeto do jeito que ela quer e ela nem quer ver. Agora tem gente que gosta de acompanhar o processo. Tá. Agora, reforma não tem como você estimar. Porque você não tem, a área já reforma, não tem, já não tem como. Isso aí é você... Tem que avaliar caso a caso. E aí você recomenda, ainda que não seja na reforma, ou talvez até principalmente na reforma, para não se mexer em estrutura, ter sempre acompanhamento de um profissional. Sim.
Sempre ter o acompanhamento do profissional. Não, Patrícia? Sempre. Eu sempre falo cada um no seu quadrado, né? É uma frase que eu gosto muito de usar. Porque se você quiser clarear teu dente, por exemplo, você não vai clarear o seu dente em casa. Vai passar um pedaço de carvão no dente. Me falaram que dá certo. Não, quem falou que você gosta de carvão? Isso aí minha mãe que falava. Falam. Mas eu já passei, já me obrigou a passar quando era garoto. Mas é que eu escuto muito isso. Então você vai buscar um profissional para mexer na sua arcada dentária, para você não ter um problema futuro. Mesma coisa com a casa. Então, eu tinha um amigo carvoeiro, queria até montar com ele uma clínica dentária para limpar. Bom, mas tá bom. Patrícia, é mais fácil ou você prefere mexer em imóvel residencial ou comercial? Depende. O comercial, ele tem uma exigência um pouco mais corrida, né? Por conta do horário que você pode trabalhar, fica um pouco limitado. O horário é mais noturno, porque não pode ser no horário comercial. Mas o comerciante é menos exigente que a família? Não. O comerciante, ele é mais exigente e ele é mais ocupado, assim, né? Ele não gosta, não quer nem, muitas vezes ele não quer nem ver o que tá acontecendo. Que é a coisa Mas ele quer ó. resolvido, pronto, acabou, ele deixa mais na sua mão. Aliás, pronto, acabou mesmo. Não! Tá vendo? Querida, adorei te entrevistar. Obrigada, você eu adorei. Fantástica, obrigada. Espero que você tenha gostado também. Adorei. Muito obrigado, viu, Patrícia? Muito obrigada. Gente, Patrícia Forte, arquiteta e urbanista, foi a nossa entrevistada de hoje no Visão Geral. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Muita coisa interessante sobre arquitetura a gente aprendeu hoje aqui, tá bom? Não se esqueçam que eu volto às 7 horas da noite no nosso RF Esporte Clube, tá bom? Vamos falar dos nossos clubes aí, aliás, de todos os clubes. Espero todos vocês. Obrigado, até mais tarde.